A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Narrado por Isaura Jones. Capítulo 6. Faz 53 dias que Riley saiu de meu apartamento. O que significa que faz 53 dias que não tenho notícias suas. Mas tudo bem, porque nos últimos 53 dias, andei ocupada demais organizando este momento para pensar no médico. Está pronta? Pergunta Alyssa. Assinto, e ela vira a placa para o lado aberto. Nós duas nos abraçamos e damos gritinhos feito crianças. Seguimos depressa para trás do balcão e esperamos nosso primeiro cliente. É um soft opening. Então ainda não fiz nenhuma campanha de marketing. Só queremos conferir se não tem nada de errado antes da grande inauguração. Está tão bonita aqui dentro! Elogia Alyssa, admirando o nosso trabalho árduo. Olha ao redor, morrendo de orgulho. Claro que quero ter sucesso. Mas a esta altura, nem sei mais se isso importa. Eu tinha um sonho e me esforcei como uma louca para que se tornasse realidade. O que quer que aconteça depois disso, vai ser a cereja do bolo. Está com um cheiro muito bom aqui, comento. Amo este cheiro. Não sei se vamos receber algum cliente hoje, mas nós duas agimos como se isso fosse a melhor coisa que já nos aconteceu, então acho que não importa. Além disso, em algum momento Marshall vai passar aqui hoje, e minha mãe vem depois do trabalho. Já são 2 clientes garantidos, o que é muito. Alyssa aperta meu braço quando a porta começa a se abrir. De repente, sinto um leve pânico, porque imagina se algo der errado. E então entro de vez em pânico, porque algo deu mesmo errado. Muito errado. Nosso primeiríssimo cliente é ninguém menos que o Riley Kincaid. Ele para depois de entrar. A porta bate e ele olha ao redor, impressionado. O quê? Pergunta, girando. Como... Ele olha para mim e Alyssa. Que incrível! Nem parece o mesmo lugar. Ok, talvez eu não veja nenhum problema em ele ser o primeiro cliente. Riley leva alguns minutos para chegar até o balcão, porque não consegue parar de tocar nas coisas. Observa tudo. Quando finalmente se aproxima de nós duas, Alyssa dá a volta no balcão e o abraça. Não está lindo? Pergunta ela, acenando em minha direção. Foi tudo ideia de Lily. Tudo. Eu só ajudei com o trabalho sujo. Riley ri. É difícil acreditar que suas habilidades no Pinterest não tenham influenciado um pouco. Confirmo com a cabeça. Ela está sendo modesta. Com as habilidades, já tínhamos metade do caminho andado para tornar isso realidade. Riley sorri para mim, mas poderia muito bem ter cravado uma faca em meu peito. Ai! Sou o primeiro cliente oficial? Pergunta ele, batendo a mão no balcão. Alyssa lhe entrega um de nossos panfletos. Na verdade, você tem de comprar alguma coisa para ser considerado um cliente. Riley olha para o panfleto e o coloca no balcão. Depois vai até uma das vitrines e pega um vaso de lírios roxos. Quero este aqui, diz Riley, colocando-o no balcão. Sorrio, me perguntando se ele percebeu que acabou de escolher lírios. Que ironia. Quer que a gente entregue em algum lugar? Pergunta Alyssa. Vocês fazem isso? Alyssa e eu não, respondo. Temos um entregador a postos. A gente não sabia se precisaria dele hoje.
Está mesmo comprando as flores para uma garota? Indaga Alyssa. Ela está apenas se intrometendo na vida amorosa do irmão, como qualquer irmã faria. Mas então percebo que me aproximei dela para escutar melhor a resposta. Estou. Responde ele, e seus olhos encontram os meus. Mas não penso muito nela. Quase nunca. Alyssa pega um cartão e o desliza pelo balcão até ele. Coitada, diz ela. Você é o maior babaca. Ela tamborila o dedo no cartão. Escreva a mensagem na frente e o endereço da entrega atrás. Fico observando Riley se encurvar sobre o cartão e escrever em ambos os lados. Sei que não tenho direito, mas estou morrendo de ciúmes. Vai convidá-la para meu aniversário na sexta? Pergunta Alyssa. Presto muita atenção em sua reação. Mas Riley só balança a cabeça e responde, sem olhar para cima. Não. Você vai, Lily? Não dá para perceber pelo tom de voz se ele quer que eu vá ou não. Considerando o estresse que parece causar em sua vida, acho que é a segunda opção. Ainda não decidi. Ela vai, afirma Alyssa, respondendo por mim. Ela olha para mim e semicerra os olhos. Você vai à minha festa querendo ou não. Se não for, peço demissão. Quando Riley termina de escrever, põe o cartão no envelope anexado às flores. Alyssa diz o preço e ele paga em dinheiro. Depois olha para mim enquanto conta as notas. Lily, sabia que lojas novas têm o costume de emoldurar o primeiro dólar que ganham? Confirmo com a cabeça. Claro que sei disso. Ele sabe que eu sei disso. Só está me jogando na cara que seu dólar vai ficar emoldurado para sempre na parede da loja. Quase peço para Alyssa devolver o dinheiro, mas negócios são negócios. Preciso deixar meu orgulho ferido fora disso. Depois de pegar a nota fiscal, ele bate o punho no balcão para chamar minha atenção. Abaixa um pouco a cabeça e com um sorriso genuíno diz: Parabéns, Lily. Ele se vira e sai da loja. Assim que a porta se fecha, Alyssa pega o envelope. Para quem ele vai mandar flores, hein? Pergunta ela, pegando o cartão. Riley nunca envia flores. Ela lê o cartão em voz alta. Faça isso parar. Puta merda. Ela encara o cartão por um instante e repete a frase. Faça isso parar? O que diabo significa isso? Pergunta ela. Não aguento nem mais um segundo. Agarro o cartão e o viro. Ela se inclina e lê a parte de trás comigo. Ele é o maior idiota, diz rindo. Atrás ele escreveu o endereço aqui da loja. Ela pega o cartão de minhas mãos. Caramba, Riley acabou de comprar flores para mim. E não uma flor qualquer. Comprou um buquê de lírios. Alyssa pega o celular. Vou mandar uma mensagem e dizer que ele se enganou. Ela faz isso e ri enquanto encara as flores. Como um neurocirurgião pode ser tão idiota? Não consigo parar de sorrir. Fico aliviada por ela estar olhando para as flores e não para mim, porque poderia perceber. Vou deixá-las no escritório até a gente descobrir o endereço de entrega. Pego o vaso e levo rapidamente minhas flores. Capítulo 7. Pare de se mexer, reclama Devin. Não estou me mexendo. Ele entrelaça o braço no meu enquanto me acompanha até o elevador. Está sim. E se tentar cobrir o decote mais uma vez, vai acabar com o propósito desse vestidinho preto. Ele agarra meu vestido e o puxa para baixo. Depois, enfia a mão dentro do decote para ajeitar meu sutiã. Devin! Dou um tapa em sua mão e ele ri. Relaxa, Lily. Já toquei em peitos bem melhores que os seus e continuo sendo gay. Pois é, mas aposto que os outros peitos estão grudados em pessoas que você vê com mais frequência. Devin ri. É verdade, mas parte disso é culpa sua. Foi você que nos abandonou para brincar com suas flores. Devin era um dos colegas de quem eu mais gostava na empresa de marketing onde eu trabalhava. Mas não ficamos tão próximos a ponto de nos tornarmos amigos. Ele passou na floricultura hoje à tarde. Alyssa gostou dele no mesmo instante e implorou para que me acompanhasse à festa. Como não estava muito afim de chegar sozinha, implorei também. Passo as mãos pelo cabelo e tento olhar meu reflexo nas paredes do elevador. Por que está tão nervosa? Pergunta ele. Não estou. É que odeio lugares onde não conheço ninguém. Devin dá um sorriso sarcástico, como se tivesse entendido tudo, e pergunta.
Qual é o nome dele? Solto o ar que estava prendendo. Sou tão óbvio assim? Penso. Riley. Ele é neurocirurgião e quer muito, muito transar comigo. Como sabe que ele quer transar com você? Porque ele literalmente se ajoelhou e disse: Por favor, Lily, por favor, transe comigo. Devin ergue a sobrancelha. Ele implorou? Confirmo com a cabeça. Não foi tão ridículo quanto parece. Ele costuma ser mais controlado. O elevador faz um barulho e as portas começam a se abrir. Escuto a música vindo do corredor. Devin segura minhas mãos e pergunta: Então, qual é o plano? Preciso deixar esse cara com ciúme? Não, respondo balançando a cabeça. Não seria certo. Mas, toda vez que nos vemos, Riley faz questão de me dizer que nunca mais queria me ver. Penso. Talvez um pouco? Arrisco, enrugando o nariz. Um pouquinho só? Pode deixar, responde Devin, estalando o maxilar. Ele põe a mão em minha lombar ao sair comigo do elevador. Só vemos uma porta no corredor. Então vamos até ela e tocamos a campainha. Por que só tem uma porta? Pergunta ele. O último andar é todo dela. Ele ri. E ela trabalha para você? Caramba! Sua vida está cada vez mais interessante. A porta começa a se abrir e fico extremamente aliviada ao ver Alyssa. Escuto música e risadas vindo do apartamento. Ela está com uma taça de champanhe na mão e um chicote na outra. Percebe que estou encarando o chicote com um olhar confuso. Então o joga por cima do ombro e agarra minha mão. Longa história, diz ela, rindo. Entrem, entrem. Ela me puxa para dentro. Eu aperto a mão de Devin e o arrasto atrás de mim. Ela continua nos puxando pela multidão até chegarmos ao outro lado da sala. Ei! Exclama, puxando o braço de Marshall. Ele se vira, sorri para mim e me puxa para um abraço. Olho para trás dele e depois ao redor, mas não vejo sinal de Riley. Talvez eu tenha dado sorte e ele esteja trabalhando hoje. Marshall estende a mão para Devin e a aperta. E aí, cara? Prazer. Devin põe o braço ao redor de minha cintura. Eu me chamo Devin! Grita ele mais alto que a música. Sou o parceiro sexual de Lily. Rio e lhe dou uma cotovelada, depois me inclino para perto de seu ouvido. Este é Marshall, o cara errado, mas bela tentativa. Alyssa agarra meu braço e me afasta de Devin. Marshall começa a conversar com ele, e estico a mão para trás enquanto sou puxada na direção oposta. Você vai ficar bem! Grita Devin. Sigo Alyssa até a cozinha, onde ela coloca uma taça de champanhe em minha mão. Tome, manda, você merece. Bebo um gole do champanhe, mas nem consigo curtir agora que estou reparando o tamanho da cozinha. É de tamanho industrial com 2 fogões completos e uma geladeira maior que meu apartamento. Puta merda, sussurro. Você mora mesmo aqui? Ela dá uma risadinha. Pois é, diz Alyssa. E quando penso que nem me casei com ele por dinheiro... Marshall tinha $7 e dirigia um Mercury Bobcat quando me apaixonei por ele. Ele não continua dirigindo o Mercury Bobcat? Ela suspira. Aham. Mas temos muitas memórias boas naquele carro. Que nojo. Ela mexe as sobrancelhas. Então, Devin é bonito. E deve estar mais afim de Marshall que de mim. Ah, cara, diz ela. Que droga. Achei que estava dando uma de cupido quando convidei ele para a festa. A porta da cozinha se abre e Devin entra. Seu marido está atrás de você, avisa ele para Alyssa, que sai rodopiando da cozinha sem parar de rir. Adoro ela. É ótima, né? Então, acho que acabei de conhecer o implorador. Comenta ele, se apoiando na ilha da cozinha. Meu coração palpita. Acho que o neurocirurgião sou a melhor. Tomo outro gole de champanhe. Como sabe que era o cara certo? Ele se apresentou? Devin balança a cabeça. Não, mas ele escutou o Marshall dizer que vim com você. Achei que ia me fuzilar com um olhar. Por isso a fuga para a cozinha. Gosto de você, mas não topo morrer por isso. Eu rio. Não se preocupe. Tenho certeza de que o olhar mortal foi na verdade um sorriso. Essas duas coisas costumam se confundir em Riley. A porta se abre novamente e eu fico rígida na mesma hora, mas é só um garçom.
Suspiro aliviada. Lily, diz Devin. Ele pronuncia meu nome como um lamento. O que foi? Você está com cara de quem vai vomitar, acusa ele. Você gosta do cara de verdade. Reviro os olhos, mas depois relaxo os ombros e finjo que estou chorando. Gosto sim, Devin. Gosto, mas não quero gostar. Ele pega minha taça de champanhe e bebe o resto. Depois, entrelaça o braço no meu. Vamos nos enturmar. Convida, me tirando da cozinha contra minha vontade. A sala está ainda mais cheia. Deve ter mais de 100 pessoas aqui. Acho que nem conheço tanta gente assim. Damos uma volta pela sala. Fico mais atrás enquanto Devin puxa assunto com os outros. Ele tem algum conhecido em comum com todas as pessoas com quem conversamos até o momento. E depois de cerca de meia hora o seguindo, estou convencida de que para ele é um desafio pessoal encontrar uma ligação com todos os presentes. Enquanto me enturmo, minha atenção fica metade com ele e metade com o resto da sala, procurando algum sinal de Riley. Não o vejo em lugar algum, e começo a me perguntar se Devin o viu mesmo. Bem, que estranho, diz uma mulher. O que você acha que é? Ergo o olhar e percebo que ela está observando uma obra de arte na parede. Parece uma fotografia ampliada em uma tela. Inclino a cabeça para analisar. Não sei por que uma pessoa transformaria esta foto em obra de arte, diz a mulher ao erguer o nariz. É horrível. Está tão desfocada que nem dá para ver o que é. Ela se afasta, irritada. E fico aliviada. Quero dizer, é um pouco estranho, mas quem sou eu para julgar o gosto de Alyssa? O que você acha? A voz, baixa e grave, soa bem atrás de mim. Fecho os olhos por um instante e respiro fundo para me acalmar antes de soltar o ar silenciosamente, esperando que ele não perceba como sua voz me afeta. Eu gosto. Não sei direito o que é, mas é interessante. Sua irmã tem bom gosto. Ele passa por mim para ficar a meu lado. Dá um passo até ficar tão perto que roça meu braço. Você veio com alguém? Riley pergunta isso como se fosse uma curiosidade casual, mas sei que não é. Quando não respondo, ele se inclina até sussurrar em meu ouvido. Ele repete a frase, mas dessa vez não é uma pergunta. Você veio com alguém. Encontro coragem para encará-lo e me arrependo imediatamente. Ele está com um terno preto que faz o uniforme hospitalar parecer coisa de criança. Primeiro, engulo um nó inesperado em minha garganta e depois digo. Seria um problema? Desvio o olhar e foco na fotografia na parede. Apenas quero facilitar as coisas para você, sabe? Tentando fazer isso parar. Ele dá um sorriso sarcástico e bebe o resto do vinho. Como você é prestativa, Lily. Ele joga a taça vazia em uma lixeira no canto da sala. Acerta, mas o vidro estilhaça ao bater no fundo do lixo vazio. Olho ao redor, mas ninguém reparou no que aconteceu. Quando olho de novo para Riley, ele está no meio do corredor. Some dentro de um quarto e eu fico parada, observando a foto outra vez. Então me dou conta. A foto está desfocada, então foi difícil distinguir de imediato o que era. Mas eu reconheceria aquele cabelo em qualquer lugar. É meu cabelo. Difícil não perceber. Assim como a espreguiçadeira de polímero resistente à marisia na qual estou deitada. Foi a foto que ele tirou no telhado, na noite em que nos conhecemos. Deve ter mandado ampliar e distorcer para que ninguém percebesse o que era. Levo a mão ao pescoço, porque sinto como se meu sangue estivesse borbulhando. Está muito quente aqui. Alyssa aparece a meu lado. É estranho, não é? Pergunta ela, olhando a foto. Coço meu peito. Está muito quente aqui, digo, não acha? Ela olha ao redor. Está? Não percebi, mas estou um pouco bêbada. Vou pedir para Marshall ligar o ar-condicionado. Ela desaparece de novo, e quanto mais encaro o quadro, mais zangada fico. Aquele homem tem uma foto minha pendurada na parede do apartamento. Ele comprou flores para mim. Está irritado comigo porque apareci acompanhada na festa de sua irmã. Está se comportando como se tivéssemos alguma coisa, mas sequer nos beijamos. Então tudo me invade a mente de uma vez.
A raiva, a irritação, a meia taça de champanhe que bebi na cozinha. Estou com tanta raiva que nem consigo pensar direito. Se ele quer tanto transar comigo, não devia ter dormido. Se não quer que eu fique encantada por ele, não devia me dar flores. E acima de tudo, não devia pendurar imagens misteriosas onde mora. Preciso de ar fresco. Ainda bem que sei exatamente onde encontrar. Um tempo depois, disparo pela porta do telhado. Alguns convidados escaparam da festa e estão ali em cima. 3 pessoas, sentadas nos móveis de varanda. Eu as ignoro, vou até o parapeito com a vista bonita e me inclino sobre ele. Respiro fundo várias vezes e tento me acalmar. Quero descer e exigir de Riley uma maldita decisão, mas sei que preciso estar de cabeça fria para isso. O ar está gelado e, por algum motivo, coloco a culpa em Riley. Tudo é culpa sua esta noite. Tudo. As guerras, a fome, a violência armada, tudo está de alguma maneira relacionado a Riley. Podemos ficar a sós um minuto? Eu me viro e ele está parado perto dos outros convidados. Imediatamente, os 3 assentem e se levantam para nos dar privacidade. Esperem, peço erguendo as mãos. Nenhum deles olha para mim. Não precisa. Sério, vocês não têm de ir embora. Riley está parado estoicamente, mãos nos bolsos, e um dos convidados murmura. Não tem problema, a gente não se incomoda. Eles começam a descer a escada. Reviro os olhos e me volto para o parapeito quando me vejo sozinha com Riley. Todo mundo sempre faz o que você pede? Pergunto irritada. Ele não responde. Seus passos são lentos e cautelosos enquanto se aproxima. Meu coração começa a bater como se eu estivesse em um speed dating, e coço o peito novamente. Lily, chama ele atrás de mim. Eu me viro e seguro o parapeito com ambas as mãos. Seus olhos baixam até meu decote. Assim que fazem isso, puxa a parte de cima do vestido para que ele não consiga ver nada. Depois, segura o parapeito novamente. Ele ri e dá outro passo à frente. Estamos quase nos tocando, e sinto que meu cérebro derreteu. Isso é ridículo. Sou ridícula. Tenho a impressão de que você tem muito a dizer, diz ele. Então queria te dar a oportunidade de contar sua verdade nua e crua. Ha! Digo rindo. Tem certeza? Ele faz que sim com a cabeça, e eu me preparo para atacá-lo. Empurro seu peito e inverto nossas posições, deixando-o encostado no parapeito. Não dá para saber o que você quer, Riley. E toda vez que passo a não dar a mínima, você reaparece do nada. Surge em meu trabalho, na porta de meu apartamento, nas festas. Você... Eu moro aqui, diz ele, achando uma desculpa para a última coisa. Fico ainda mais irritada e cerro os punhos. Sério? Está me deixando louca? Você me quer ou não? Ele se impertiga e dá um passo em minha direção. Ah, eu quero você, Lily. Não duvide disso. Mas eu não quero querer você. Meu corpo inteiro suspira com esse comentário. Parte em frustração, parte porque tudo que ele diz me faz estremecer. E odeio perceber que lhe dou esse poder. Balanço a cabeça. Você não me entende, não é? Digo, baixando a voz. Estou me sentindo derrotada demais para continuar gritando. Gosto de você, Riley. E saber que você só me quer por uma noite me deixa muito, muito triste. Se fosse quando nos conhecemos, a gente poderia ter transado e ficaria tudo bem. Você teria ido embora e eu teria seguido com minha vida. Mas já se passaram meses. Você esperou tempo demais e agora já investi muito de mim em você. Então, por favor, pare de dar em cima de mim. Pare de pendurar minhas fotos em seu apartamento. E pare de me mandar flores. Porque, quando você faz essas coisas, eu não me sinto bem, Riley. Na verdade, chega a doer um pouco. Eu me sinto vazia, exausta e pronta para sumir. Ele me observa em silêncio, e respeitosamente dou um tempo para ele se defender. Mas não faz isso. Ele apenas se vira, se inclina por cima do parapeito e olha a rua, como se não tivesse escutado uma palavra do que eu disse. Atravesso o telhado e abro a porta, meio que esperando que ele me chame ou me peça para não ir embora.
Só perco a esperança de que isso aconteça quando volto ao apartamento. Abro caminho pela multidão e entro em 3 cômodos diferentes antes de encontrar Devin. Ao ver minha expressão, ele simplesmente balança a cabeça e se aproxima de mim. Está pronta para ir? Pergunta ele, entrelaçando o braço no meu. Faço que sim. Sim, muito pronta. Encontramos Alyssa na sala principal. Desejo boa noite para ela e Marshall, usando a desculpa de que estou exausta por causa da semana de inauguração e de que quero dormir um pouco antes do trabalho amanhã. Alyssa me abraça e nos acompanha até a porta. Volto na segunda, avisa ela, me dando um beijo na bochecha. Feliz aniversário, digo. Devin abre a porta, mas antes de sairmos para o corredor, escuto alguém gritar meu nome. Eu viro e me deparo com Riley abrindo caminho pela multidão, vindo do outro lado da sala. Lily, espere! Grita ele, ainda tentando me alcançar. As batidas de meu coração estão irregulares. Ele se aproxima depressa, contornando os outros, ficando cada vez mais frustrado com as pessoas no meio do caminho. Finalmente chega a uma clareira no meio da multidão e faz contato visual de novo. Fica me encarando enquanto chega mais perto. Não desacelera. Alyssa precisa sair da frente enquanto ele vem direto em minha direção. A princípio, acho que vai me beijar. Ou pelo menos se defender depois de tudo que eu disse lá em cima. Mas estou completamente despreparada para o que ele faz. Ele me pega nos braços. Riley! Grito, agarrando seu pescoço, com medo de que me solte. Me coloque no chão! Ele está com um braço embaixo de minhas pernas, o outro em minhas costas. Preciso pegar Lily emprestada pelo resto da noite, diz ele a Devin. Tudo bem? Encaro Devin e balanço a cabeça, os olhos arregalados. Claro, responde Devin, dando um sorrisinho. Traidor. Riley começa a se virar e a voltar para a sala. Olho para Alyssa ao passar por ela. Seus olhos estão arregalados, confusos. Vou matar seu irmão, grito para ela. Todos na sala ficam nos encarando. Estou com tanta vergonha que afundo o rosto no peito de Riley enquanto ele segue pelo corredor até o quarto. Depois que a porta se fecha, ele coloca lentamente meus pés de volta ao chão. Começa a gritar na mesma hora e tento empurrá-lo para que saia da frente, mas ele me gira e me empurra contra a porta, agarrando meus pulsos. Ele os pressiona acima de minha cabeça e diz: Lily, está me olhando com tanta intensidade que paro de me debater e prendo a respiração. Seu peito pressiona o meu, minhas costas pressionam a porta. E então, sua boca encosta na minha. Sinto uma pressão quente nos lábios. Apesar da força, seus lábios parecem seda. Fico chocada com o gemido que reverbera em meu corpo. E ainda mais chocada quando abro os lábios e quero mais. Sua língua desliza pela minha, e ele solta meus pulsos para segurar meu rosto. O beijo fica mais intenso, e eu agarro seu cabelo, puxando-o para perto, sentindo seu beijo no corpo inteiro. Nós dois nos tornamos uma mistura de gemidos e arfadas à medida que o beijo nos faz passar do limite. Nossos corpos querendo mais que nossas bocas são capazes de dar. Sinto suas mãos quando ele as abaixa, agarra minhas pernas, me erguendo, e as coloca ao redor de sua cintura. Meu Deus, como ele beija bem! Parece até que ele leva o beijo tão a sério quanto a profissão. Começo a me afastar da porta quando percebo que sim, sua boca é capaz de muita coisa. Mas sua boca não conseguiu responder a tudo que falei lá em cima. Pelo que sei, acabei de ceder. Estou dando o que ele quer, uma noite comigo. E é a última coisa que o Riley merece no momento. Afasto a boca da sua e empurro seus ombros. Me coloque no chão. Ele continua me levando para a cama, então repito. Riley, me coloque no chão agora. Ele para de andar e me obedece. Preciso me afastar e me virar de costas para poder pensar. Não consigo encará-lo enquanto ainda sinto seus lábios nos meus. Seus braços envolvem minha cintura e ele apoia a cabeça em meu ombro. Desculpe, sussurra ele. Depois se vira, leva a mão ao meu rosto e roça o polegar em minha bochecha. Minha vez agora, ok? Não reajo ao toque. Mantenho os braços cruzados, esperando para descobrir o que ele tem a dizer antes de me permitir reagir a seu toque.
Mandei fazer aquela foto no dia em que a tirei, explica ele. Está no apartamento há meses. Porque você era a coisa mais linda que eu já tinha visto, e eu queria olhar para aquilo todos os dias. Ah, e aquela noite em seu apartamento, fui atrás de você porque, em toda a minha vida, ninguém jamais mexeu tanto comigo. Eu não sabia lidar com isso, e mandei as flores esta semana porque estou muito, muito orgulhoso por você ter ido atrás de seu sonho. Mas, se eu mandasse flores toda vez que tenho vontade de te mandar flores, você nem conseguiria entrar em seu apartamento. Porque eu penso muito em você. E sim, Lily, tem razão. Estou fazendo você sofrer, mas eu também estou sofrendo. E até esta noite, eu não sabia o motivo. Não faço ideia de como encontrar forças para falar alguma coisa depois disso, mas pergunto. Por que você está sofrendo? Porque sim, responde ele, e encosta a testa na minha. Não tenho ideia do que estou fazendo. Você me dá vontade de ser uma pessoa diferente, mas e se eu não souber ser o que você precisa? É tudo novidade para mim, e quero provar que a desejo por muito mais que uma noite. Riley parece tão vulnerável. Quero acreditar em seu olhar genuíno, mas ele tem sido tão inflexível desde o dia em que o conheci, dizendo que quer exatamente o oposto do que eu quero. Tenho muito medo de ceder e ele ir embora. Como posso provar a você, Lily? Apenas me diga e eu faço. Não sei. Eu mal o conheço, mas também já o conheço para saber que transar com ele não será o bastante. Mas como posso saber se ele só está atrás de sexo? Meus olhos se fixam imediatamente nos de Riley. Não transe comigo. Ele me encara por um instante, inexpressivo. Porém, em seguida, começa a concordar com a cabeça, como se finalmente entendesse. Tá certo, diz, balançando a cabeça. Certo. Não vou transar com você, Lily Bloom. Ele passa por mim, vai até a porta e a tranca. Apaga a luz, deixando apenas um abajur aceso, tira a camisa e se aproxima. O que você está fazendo? Ele joga a camisa na cadeira e tira os sapatos. A gente vai dormir. Olho para a cama. Depois, de volta para ele. Agora? Ele faz que sim e se aproxima. Com um movimento rápido, tira meu vestido pela cabeça e eu fico parada no meio do quarto. De calcinha e sutiã. Eu me cubro, mas ele nem me olha direito. Apenas me puxa na direção da cama e ergue as cobertas para que eu deite. Enquanto vai para o outro lado da cama, ele diz: Até parece que a gente já não dormiu juntos sem transar. Vai ser moleza. Eu rio. Ele estende o braço e coloca o celular no carregador. Passo um tempo examinando o lugar. Certamente não é o tipo de quarto a que estou acostumada. Este é o triplo do meu. Tem um sofá encostado na outra parede, uma poltrona de frente para a televisão e um escritório que parece completo em uma área separada. Tem até uma estante de livros do chão ao teto. Ainda estou tentando reparar em tudo quando o abajur é apagado. Sua irmã é muito rica, digo, enquanto ele cobre nós dois. O que diabo faz com os $10 por hora que eu lhe pago? Limpa a bunda com dinheiro? Ele ri e segura minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus. Provavelmente ela nem desconta os cheques, diz ele. Já conferiu alguma vez? Nunca conferi. Agora fiquei curiosa. Boa noite, Lily, diz ele. Não consigo parar de sorrir, porque isso é meio ridículo. E muito bom. Boa noite, Riley. Acho que estou perdida. Tudo é tão branco e claro que chega a ofuscar. Eu me arrasto por uma das salas e tento encontrar a cozinha. Não faço ideia de onde meu vestido foi parar ontem à noite, então vesti uma das camisas de Riley, que me bate nos joelhos. Eu me pergunto se ele compra camisas grandes demais só por causa dos braços. São janelas demais e sol em excesso, então me vejo obrigada a proteger os olhos enquanto entro e procuro café. Abro as portas da cozinha e encontro uma cafeteira. Obrigada, meu Deus. Eu a ligo e procuro uma caneca enquanto as portas se abrem atrás de mim. Eu me viro e fico aliviada ao ver que a Alyssa nem sempre é uma combinação perfeita de maquiagem e joias. Seu cabelo está preso num coque bagunçado e há manchas de rímel em suas bochechas. Ela aponta para a cafeteira. Vou precisar de um pouco.
avisa ela e se senta na ilha, curvada para a frente. Posso fazer uma pergunta? Ela mal tem energia para responder que sim. Gesticulo para a cozinha. Como isso aconteceu? Como sua casa ficou impecável entre a festa de ontem e a hora em que eu acordei? Você passou a noite limpando? Temos pessoas para isso, responde rindo. Pessoas? Sim, assente. Temos gente para fazer qualquer coisa. Diz ela. Você ficaria surpresa. Pense em algo. Qualquer coisa. Há alguém que faz isso. Compras para casa? Sim, responde ela. Decoração de Natal? Ela faz que sim. Também. E presentes de aniversário? Tipo, para familiares. Ela sorri. Sim, também. Todo mundo de minha família recebe um presente, com cartão, em todas as datas especiais, e nunca mexo um dedo. Balanço a cabeça. Caramba! Há quanto tempo você é rica assim? 3 anos, diz ela. Marshall vendeu muito bem alguns aplicativos que desenvolveu para a Apple. A cada 6 meses, ele cria as atualizações e as vende também. O café começa a pingar lentamente, então pego uma caneca e a encho. Quer que eu coloque alguma coisa no seu? Pergunto. Ou tem gente para isso também? Ela ri. Sim, você. Eu quero açúcar, por favor. Coloco um pouco de açúcar na caneca, mexo e entrego para ela. Depois me sirvo. Ficamos em silêncio enquanto misturo o creme, esperando que ela faça algum comentário sobre mim e Riley. Esse assunto é inevitável. A gente pode acabar logo com o constrangimento? Pede ela. Suspiro, aliviada. Por favor, odeio isso. Eu me viro para ela e tomo um gole do café. Ela deixa a caneca de lado e se apoia no balcão. Como foi que isso aconteceu? Balanço a cabeça, me esforçando ao máximo para não sorrir como se estivesse apaixonada. Não quero que ela me ache fraca ou tola por ter cedido. Nós dois nos conhecemos antes que eu conhecesse você. Espera aí, diz ela, inclinando a cabeça. Antes de a gente se conhecer melhor? Ou antes de a gente se conhecer mesmo? Mesmo, respondo. Tivemos algo em uma noite, tipo uns 6 meses antes de eu te conhecer. Algo? Pergunta ela. Tipo, passar uma noite juntos? Não, retruco. Não, a gente jamais havia se beijado antes de ontem à noite. Não sei, não consigo explicar. A gente meio que flertou por bastante tempo. E finalmente fizemos algo concreto ontem à noite. Só isso. Ela pega o café de novo e dá um gole, lentamente. Fica encarando o chão por um tempo, e percebo que parece um pouco triste. Alissa, você não está com raiva de mim, está? Ela balança a cabeça imediatamente. Não, Lily. É que... Ela põe o café de volta no balcão. É que conheço meu irmão. E o amo, de verdade. Mas... Mas o quê? Alissa e eu olhamos na direção da voz. Riley está parado na porta com os braços cruzados. Está vestindo uma calça de corrida cinza quase caindo dos quadris. Sem camisa. Vou adicionar este look a todos os outros que cataloguei em minha mente. Penso. Riley se afasta da porta e entra na cozinha. Vem até mim e tira o café de minhas mãos. Ele se inclina e me beija na testa. Depois toma um gole enquanto se encosta no balcão. Eu não queria interromper, diz ele a Alissa. Por favor, podem continuar a conversa. Pare com isso, reclama Alissa, revirando os olhos. Ele me devolve o café e se vira para pegar a própria caneca. Começa a se servir. Parecia que você ia alertar Lily sobre alguma coisa. Eu só queria saber o que você ia dizer. Alissa sai do balcão e leva a caneca até a pia. Ela é minha amiga, Riley. Você não tem um histórico de relacionamentos muito bom. Ela lava a caneca e depois encosta o quadril na pia, de frente para nós. Como amiga, acho que tenho o direito de opinar sobre os caras com quem ela fica. É isso que amigas fazem. De repente, fico constrangida à medida que a tensão entre os dois aumenta. Riley nem sequer bebe o café. Ele se aproxima de Alissa e joga a bebida na pia. Ele está bem na frente da irmã, mas ela nem o encara. Bem, como seu irmão, eu esperava que você tivesse um pouco mais de fé em mim. É o que os irmãos fazem. Ele sai da cozinha, empurrando a porta. Depois que ele vai embora, Alissa respira fundo.
Balança a cabeça e leva as mãos ao rosto. Desculpe, pede ela, forçando um sorriso. Preciso tomar uma ducha. Não tem gente para fazer isso por você? Ela ri enquanto sai da cozinha. Lavo a caneca na pia e volto para o quarto de Riley. Assim que abro a porta, eu o encontro sentado no sofá, mexendo no celular. Ele nem me olha quando passo. E por um segundo, acho que também deve estar com raiva de mim. Mas então deixa o telefone de lado e se recosta no sofá. Vem cá, chama Riley. Agarra minha mão e me puxa para seu colo, para que eu o monte. Depois, aproxima minha boca da sua e me beija tão intensamente que me pergunto se ele não está tentando provar que a irmã está errada. Riley se afasta da minha boca, e seus olhos devoram meu corpo. Gosto de te ver com uma roupa minha. Sorrio. Bem, preciso trabalhar, então infelizmente não posso ficar com ela. Tenho uma cirurgia muito importante em breve, e preciso me preparar. Diz e afasta o cabelo de meu rosto. O que significa que devo ficar alguns dias sem te ver. Tento disfarçar meu desapontamento, mas acho que preciso me acostumar, se ele realmente quer fazer as coisas darem certo entre nós. Já me avisou que trabalha demais. Também estou ocupada. A grande inauguração é na sexta. Ah, te encontro antes de sexta, prometo. Não contenho o sorriso. Tá bom. Ele me beija de novo, dessa vez por um minuto inteiro. Começa a me colocar no sofá, mas depois se afasta de mim e diz: Não. Gosto demais de você para te agarrar assim. Eu me deito no sofá e fico observando se vestir para o trabalho. Para minha alegria, ele coloca o uniforme hospitalar. Capítulo 8. A gente precisa conversar, diz Lucy. Ela está sentada no sofá, com manchas de rímel nas bochechas. Ai, merda. Largo a bolsa e me aproximo depressa. Assim que me sento a seu lado, ela começa a chorar. O que aconteceu? Alex terminou com você? Ela balança a cabeça. Então fico prestes a surtar de verdade. Por favor, não diga câncer. Penso. Seguro sua mão e então percebo. Lucy, você ficou noiva? Ela sente. Desculpe. Sei que ainda temos 6 meses de aluguel, mas Alex quer que eu more com ele. Eu a encaro por um instante. Por isso ela está chorando? Porque quer se livrar do aluguel? Penso. Ela pega um lenço e começa a dar batidinhas nos olhos. Eu me sinto péssima, Lily. Você vai ficar totalmente sozinha. Vou me mudar e você não vai ter ninguém. O quê? Lucy? Eu vou ficar bem. Prometo. Ela olha para mim com uma expressão esperançosa. Jura? Por que diabo ela tem essa impressão de mim? Balanço a cabeça de novo. Claro, não estou zangada, mas feliz por você. Ela me abraça. Ah, obrigada, Lily. Ela começa a rir em meio às lágrimas. Ao me soltar, ela levanta do sofá. Preciso contar a Alex. Ele estava tão preocupado que você não me aliviasse o aluguel? Ela pega a bolsa e os sapatos e desaparece pela porta do apartamento. Eu me deito no sofá e fico encarando o teto. Será que ela acabou de me enganar? Começo a rir, porque até então não tinha percebido como eu queria que isso acontecesse. O apartamento inteiro só para mim. Melhor ainda é que quando eu decidir transar com Riley, a gente vai poder fazer isso aqui o tempo inteiro, sem se preocupar com barulho. A última vez que falei com Riley foi sábado, ao sair de seu apartamento. Concordamos em fazer um teste. Nada de compromisso ainda. Apenas sentir o relacionamento para ver se é algo que nós dois queremos. É segunda noite, e estou um pouco desapontada por ele não ter me procurado. Dei meu número de telefone antes de nos despedirmos, mas realmente não sei nada sobre o protocolo para mensagens de texto. Ainda mais no caso de testes. De qualquer jeito, não vou mandar mensagem primeiro. Em vez disso, decido me ocupar com minha angústia juvenil e Ellen DeGeneres. Não vou ficar esperando um cara com quem nem transei. Mas não sei por que presumi que ler sobre o primeiro cara com quem transei me faria parar de pensar no cara com quem não estou transando. Querida Ellen, o nome de meu bisavô é Ellis. Passei a vida inteira achando que era um nome ótimo para um velho. Depois que ele morreu, li o obituário.
Acredita que seu nome verdadeiro nem era Alice? Era Levi Sampson, e eu não fazia ideia. Perguntei à minha avó de onde veio esse nome. Ela disse que suas iniciais eram LS. E como todo mundo chamava pelas iniciais, com o passar dos anos acabou virando Alice. Por isso o chamavam assim. Eu estava olhando seu nome agora mesmo, e fiquei pensando nisso. Ellen. Será que esse é seu nome de verdade? Você poderia ser igual a meu avô e usar as iniciais como disfarce. LN. Estou de olho, Ellen. Por falar em nomes, você acha Atlas um nome estranho? É, não é? Ontem, enquanto assistíamos a seu programa juntos, perguntei qual era a origem do nome dele. Atlas disse que não sabia. Sem pensar, eu disse que ele devia perguntar à mãe porque ela escolheu esse nome. Ele apenas olhou para mim por um instante e comentou. É tarde demais para isso. Não sei o que ele quis dizer. Não sei se sua mãe faleceu ou se ela o colocou para adoção. Já somos amigos há semanas e ainda não sei nada sobre ele, nem porque não tem onde morar. Eu poderia perguntar, mas não sei se ele já confia em mim. Parece ter dificuldades em confiar nos outros, e acho que não posso culpá-lo. Estou preocupada com ele. Começou a fazer muito frio esta semana, e na próxima deve piorar. Se ele não tem eletricidade, não tem aquecedor. Espero que pelo menos tenha cobertores. Imagina como eu ficaria mal se ele morresse congelado. Muito. Muito mal, Ellen. Vou procurar uns cobertores essa semana e entregar a ele. Lily. Querida Ellen, vai começar a nevar em breve. Então, decidi fazer a colheita hoje mesmo na horta. Eu já tinha tirado os rabanetes. Então queria apenas colocar humus e adubo, o que não devia demorar, mas Atlas insistiu em me ajudar. Ele me fez várias perguntas sobre cuidados com a horta, e gostei de ver que parecia interessado em meus interesses. Mostrei como cobrir o solo com adubo e humus para que a neve não causasse muitos danos. Minha horta é pequena em comparação à maioria das hortas. Talvez 3 metros por 4. Mas meu pai só me deixou usar esse pedaço do quintal. Atlas cobriu tudo enquanto fiquei sentada na grama, de pernas cruzadas, só observando. Eu não estava sendo preguiçosa, mas ele assumiu e quis fazer, então deixei. Dá para notar que é um trabalhador dedicado. Será que ele esquece os problemas quando está ocupado e por isso sempre quer me ajudar tanto? Ao terminar, ele veio até mim e se sentou ao meu lado na grama. O que te deu vontade de cultivar? Perguntou ele. Olhei para ele, que estava sentado de pernas cruzadas, me encarando. Naquele momento, percebi que provavelmente ele é o melhor amigo que já tive, e não sabemos quase nada do outro. Tenho amigos no colégio, mas por motivos óbvios, eles nunca podem me visitar. Minha mãe vive com medo de que algo aconteça com meu pai, e que acabem descobrindo seu temperamento. Também nunca vou à casa dos outros, mas não sei direito por quê. Talvez meu pai não queira que eu durma na casa de minhas amigas porque eu veria como um bom marido trata a esposa. Talvez ele queira que eu acredite que a maneira como trata minha mãe é normal. Atlas é meu primeiro amigo que já entrou em casa. Ele também é meu primeiro amigo que sabe que eu gosto de jardinar. E agora, ele é meu primeiro amigo que me perguntou por que gosto de jardinar. Abaixo o braço e puxo uma erva daninha. Começo a picotá-la em pedacinhos enquanto penso na resposta. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe fez uma assinatura para mim num site chamado Sementes Anônimas. Respondi. Todo mês, eu recebia um pacote de sementes sem identificação pelos correios, com instruções de como plantar e cuidar delas. Eu só descobriria o que estava plantando quando brotava do solo. Todo dia, depois das aulas, eu vinha correndo para o quintal, querendo ver o progresso. Eu ficava ansiosa por aquilo. Cultivar coisas parecia uma recompensa. Senti o olhar de Atlas fixo em mim quando ele perguntou. Uma recompensa pelo quê? Dei de ombros, por ter amado minhas plantas da maneira certa.
Plantas recompensam a pessoa com base na quantidade de amor que recebem. Se for cruel ou negligenciá-las, elas não te dão nada. Mas, se cuidar delas, se amá-las do jeito certo, vão te recompensar com presentes na forma de verduras, frutas ou flores. Olhei para a erva daninha que eu estava picotando, e só sobrou 1 centímetro. Enrolei-a e dei um peteleco. Eu não queria olhar para Atlas porque dava para perceber que ele ainda estava me encarando. Então só olhei para minha horta coberta de humus. Somos tão parecidos, disse ele. Meus olhos se fixaram nos seus. Eu e você? Ele balançou a cabeça. Não. Plantas e humanos. As plantas precisam ser amadas do jeito certo para sobreviver. Os humanos também. Desde que nascemos, dependemos do amor de nossos pais para continuarmos vivos. E se eles demonstrarem o tipo certo de amor, nos tornamos pessoas melhores. Mas, se formos negligenciados... A voz ficou mais baixa, quase triste. Ele limpou as mãos nos joelhos, tentando se livrar um pouco da terra. Se formos negligenciados, acabamos sem ter onde morar e incapazes de fazer qualquer coisa importante. Suas palavras me deixaram tão murcha quanto o humus que ele acabara de espalhar. Eu não sabia o que responder. Ele realmente acha isso de si mesmo? Ele parecia prestes a se levantar. Mas antes que fizesse isso, eu disse seu nome. Ele se sentou de novo na grama. Apontei para a fileira de árvores alinhadas na cerca à esquerda do quintal. Está vendo aquela árvore ali? No meio da fileira de árvores, tinha um carvalho mais alto que todos os outros. Atlas o observou e depois fixou o olhar no topo da árvore. Ele cresceu sozinho, falei. A maioria das plantas precisa de muito cuidado para sobreviver. Mas algumas coisas, como as árvores, são fortes o bastante para sobreviver dependendo somente de si mesmas e de mais ninguém. Não fazia ideia se ele sabia o que eu estava tentando dizer sem que eu dissesse explicitamente. Só queria que ele soubesse que eu o achava forte o suficiente para sobreviver ao que quer que estivesse acontecendo em sua vida. Eu não o conhecia bem, mas dava para perceber que ele era resistente. Bem mais do que eu jamais seria se estivesse no lugar dele. Seus olhos estavam fixos na árvore. Demorou muito para ele piscar. Quando finalmente piscou, balançou a cabeça e olhou para a grama. Pela maneira como sua boca se contorceu, achei que ele ia franzir a testa, mas em vez disso, ele deu um sorrisinho. Ver aquele sorriso fez meu coração achar que tinha acabado de acordar de um sono profundo. Somos parecidos, disse ele, repetindo o que tinha dito antes. Plantas e humanos? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, eu e você. Fiquei boquiaberta, Ellen. Espero que ele não tenha percebido. Mas, verdade, cheguei a arfar. O que diabo eu responderia àquilo? Fiquei apenas sentada, quieta e constrangida, até ele se levantar. Depois se virou como se estivesse prestes a ir para casa. Atlas, espere. Ele olhou para mim. Apontei para suas mãos e disse: Por acaso você quer tomar uma ducha rápida antes de ir? O adubo é feito de estrume de vaca. Ele ergueu as mãos, olhou para elas e depois observou as roupas cobertas de adubo. Estrume de vaca? Sério? Sorri e confirmei com a cabeça. Ele riu um pouco e antes que eu percebesse, estava no chão a meu lado, limpando as mãos em mim. Nós dois rimos quando ele estendeu o braço para o saco ao lado, enfiou a mão ali dentro e espalhou adubo em meus braços. Ellen, tenho certeza de que a próxima frase que estou prestes a escrever jamais foi escrita ou dita em voz alta. Enquanto ele limpava a merda de vaca em mim, eu provavelmente nunca fiquei tão excitada. Depois de alguns minutos, nós estávamos deitados no chão, ofegantes e ainda rindo. Ele se levantou, por fim, e me ajudou a ficar de pé, sabendo que não podia desperdiçar qualquer minuto se queria tomar uma ducha antes de meus pais chegarem. Quando ele entrou no banho, fui lavar as mãos na pia e depois fiquei parada, me perguntando o que ele quis dizer quando falou que éramos parecidos. Será que foi um elogio? Pelo menos pareceu. Será que ele estava dizendo que também me acha forte? Porque, na maior parte do tempo,
Eu certamente não me acho forte. Naquela hora, só de pensar nele me senti fraca. Fiquei pensando no que iria fazer em relação ao que estava começando a sentir perto dele. Também me perguntei por quanto tempo mais eu conseguiria escondê-lo de meus pais. E eu queria saber por quanto tempo ele ficaria naquela casa. Os invernos do Maine são insuportavelmente frios e ele não vai sobreviver sem aquecedor ou cobertores. Eu me recompus e fui atrás de todos os cobertores sobrando. Queria entregar a ele quando saísse do banho, mas já eram 17 horas e ele saiu apressado. Amanhã eu dou. Lily. Querida Ellen, Harry Connick Jr. é engraçado demais. Não sei se ele já foi alguma vez a seu programa, mas odeio admitir que devo ter perdido 1 ou 2 episódios desde que você está no ar. Mas se nunca o tiver recebido, devia fazer isso. Na verdade, você já assistiu a Late Night with Conan O'Brien? Tem um cara chamado Andy que sempre fica sentado no sofá. Eu queria que Harry ficasse em seu sofá em todos os episódios. Ele tem as melhores respostas, e ver vocês dois juntos seria épico. Queria te agradecer. Sei que você não tem um programa na TV só para me fazer rir, mas às vezes é o que parece. Às vezes, minha vida me faz sentir como se tivesse perdido a capacidade de rir. Mas então sintonizo seu programa, e seja qual for meu humor quando ligo a TV, sempre me sinto melhor depois do show. Então é isso. Obrigada. Sei que provavelmente você quer saber sobre Atlas, e vou contar logo mais, porque primeiro preciso contar o que aconteceu ontem. Minha mãe é professora auxiliar na escola primária Brymer. Demora um pouco para chegar de carro, por isso ela só volta umas 17 horas. Meu pai trabalha a 3 quilômetros de casa, então ele sempre chega logo depois das 17 horas. Temos uma garagem, mas só cabe um carro por causa de todas as coisas de meu pai. Ele guarda o carro na garagem e minha mãe deixa o dela na frente de casa. Bem, ontem minha mãe chegou um pouco mais cedo. Atlas ainda estava aqui em casa, e a gente estava quase terminando de ver seu programa quando escutei o portão da garagem se abrindo. Ele saiu correndo pela porta dos fundos, e eu me apressei para limpar as latas de refrigerante e os lanches na sala. Tinha começado a nevar muito forte mais ou menos na hora do almoço de ontem, e minha mãe estava com muita coisa para carregar, então parou na garagem para poder entrar com tudo pela porta da cozinha. Era material de trabalho e algumas compras. Enquanto eu a ajudava a trazer tudo para dentro, meu pai parou na frente de casa. Começou a buzinar porque ficou bravo por minha mãe ter estacionado na garagem. Acho que ele não queria ter de sair do carro na neve. Só consigo pensar nesse motivo para ele querer que ela tirasse o carro bem naquele instante, em vez de simplesmente esperar que ela descarregasse tudo. Pensando bem, por que meu pai sempre fica na garagem? Um homem não deveria deixar a mulher que ama na pior vaga. Enfim, minha mãe ficou com aquele olhar bem assustado quando ele começou a buzinar e me disse para colocar tudo na mesa enquanto ela tirava o carro. Não sei o que aconteceu quando ela voltou lá para fora. Escutei um estrondo, depois o grito. Então saí da garagem achando que talvez ela tivesse escorregado no gelo. Ellen, nem quero descrever o que aconteceu em seguida. Ainda estou um pouco chocada com tudo. Abri o portão da garagem e não vi minha mãe. Só vi meu pai atrás do carro fazendo alguma coisa. Dei um passo para perto e percebi por que não estava conseguindo ver minha mãe. Ele a tinha empurrado sobre o capô e estava com as mãos em seu pescoço. Ele a estava estrangulando Ellen. Só de pensar dá vontade de chorar. Ele estava gritando com ela, encarando-a com muito ódio, dizendo que ela não respeitava seu trabalho árduo. Não sei por que estava zangado. Afinal, eu só conseguia ouvir o silêncio de mamãe enquanto se esforçava para respirar. Os próximos minutos são um borrão, mas sei que comecei a gritar com ele. Pulei nas costas de meu pai e comecei a bater em sua têmpora. E depois não estava mais. Não sei mesmo o que aconteceu, mas acho que ele me jogou para longe. Só lembro que uma hora eu estava nas costas dele e depois estava no chão, com a testa muito dolorida. Minha mãe estava sentada ao meu lado, segurando minha cabeça e pedindo desculpas.
Olhei ao redor em busca de meu pai, mas não o encontrei. Ele tinha saído de carro depois que bati a cabeça. Minha mãe me deu um pano e me disse para colocar na cabeça, porque estava sangrando. Ela me ajudou a entrar no carro e me levou para o hospital. No caminho, só me disse uma coisa. Quando perguntarem o que aconteceu, diga que escorregou no gelo. Quando ela disse isso, eu só olhei pela janela e comecei a chorar, porque tinha certeza de que havia sido a gota d'água que ela o deixaria depois de ele ter me machucado. Foi naquele momento que percebi que ela nunca o largaria. Eu me senti muito derrotada, mas fiquei com medo demais para dizer algo a ela. Precisei levar 9 pontos na testa. Ainda não sei onde bati a cabeça, mas não importa. O fato é que foi por causa de meu pai que me machuquei, e ele nem ficou para conferir como eu estava. Simplesmente deixou nós duas no chão da garagem e foi embora. Cheguei em casa muito tarde ontem à noite, e logo peguei no sono porque eles me deram algum analgésico. Hoje de manhã, enquanto andava até o ônibus, tentei não olhar diretamente para Atlas, para que ele não reparasse em minha testa. Eu tinha ajeitado o cabelo para que não desse para ver, e ele nem percebeu na hora. Quando nos sentamos um ao lado do outro, nossas mãos se encostaram enquanto colocávamos as coisas no chão. As mãos dele pareciam gelo, Ellen. Gelo. Então percebi que tinha me esquecido de dar os cobertores que havia separado para ele ontem, porque minha mãe chegou antes do esperado. O incidente na garagem meio que dominou meus pensamentos e me esqueci completamente. Tinha nevado e geado a noite inteira e ele havia ficado naquela casa no escuro, sozinho. E agora ele estava tão frio que nem sei como estava vivo. Segurei suas mãos e disse: Atlas, você está congelando. Ele não disse nada. Começou a esfregar as mãos nas minhas para aquecê-las. Encostei a cabeça em seu ombro e fiz a coisa mais vergonhosa de todas. Comecei a chorar. Não choro com frequência, mas eu ainda estava muito chateada com o que tinha acontecido ontem. E me senti muito culpada por não ter lembrado de levar os cobertores. E tudo isso me atingiu de uma só vez, no caminho para o colégio. Ele não disse nada. Apenas afastou as mãos para que eu parasse de esfregá-las e as colocou em cima das minhas. Ficamos sentados assim até chegar ao colégio, com as cabeças encostadas uma na outra e as mãos dele em cima das minhas. Eu teria achado meigo se não fosse tão triste. Na volta do colégio, ele reparou em minha testa. Sinceramente, eu já tinha esquecido. Ninguém no colégio me perguntou nada, e quando ele se sentou ao meu lado no ônibus, eu nem estava tentando esconder com o cabelo. Ele olhou diretamente para mim e questionou. O que aconteceu com sua cabeça? Eu não sabia o que dizer. Só consegui tocar no local com os dedos e olhar pela janela. Tenho tentado fazer com que ele confie mais em mim, na esperança de que me conte por que não tenho onde morar. Então não quis mentir. Mas eu também não queria contar a verdade. Quando o ônibus começou a se mover, ele disse: Ontem, depois que saí de sua casa, escutei alguma coisa acontecendo lá. Ouvi gritos, seu grito. Depois vi seu pai indo embora. Eu ia lá conferir se estava tudo bem com você, mas enquanto me aproximava, vi você saindo de carro com sua mãe. Ele deve ter escutado a briga na garagem e visto minha mãe saindo comigo para que eu levasse os pontos. Eu não conseguia acreditar que ele tinha ido até minha casa. Sabe o que meu pai faria com ele se o visse com suas roupas? Fiquei muito preocupada, porque acho que ele não sabe do que meu pai é capaz. Olhei para ele e disse: Atlas, você não pode fazer isso. Não pode passar lá em casa quando meus pais estão. Atlas ficou em silêncio e depois argumentou. Ouvi você gritar, Lily. O tom deu a entender que minha segurança era mais importante que tudo. Eu me senti mal porque sei que ele só estava tentando ajudar. Mas no fim teria piorado muito as coisas. Eu caí, falei. Assim que disse isso, me senti mal por mentir. E, para ser sincera, ele pareceu um pouco desapontado, porque acho que nós dois sabíamos que não foi uma simples queda. Então ele arregaçou a manga da camisa e estendeu o braço. Ellen, senti o maior frio na barriga. Era muito feio. Ele tinha pequenas cicatrizes no braço inteiro.
Algumas pareciam queimaduras de cigarro, como se alguém tivesse pressionado a guimba em seu braço e segurado. Ele virou o braço para que eu visse o que tinha do outro lado. Eu também caía muito, Lily. Em seguida, ele abaixou a manga e não disse mais nada. Por um segundo, quis dizer que não era nada disso, que meu pai nunca me machuca e que só queria que eu saísse de cima dele. Mas então percebi que se fizesse isso, estaria usando as mesmas desculpas que minha mãe. Fiquei um pouco envergonhada por ele saber o que acontece em minha casa. Passei o resto do caminho olhando pela janela, porque não sabia o que dizer a ele. Quando chegamos em casa, o carro de minha mãe estava lá. Na frente da casa, claro, não na garagem. O que significava que Atlas não podia assistir ao programa comigo. Eu ia dizer que mais tarde levaria cobertores, mas ao sair do ônibus ele nem se despediu. Saiu andando pela rua como se estivesse zangado. Já escureceu e estou esperando meus pais dormirem. Mas daqui a pouco vou levar alguns cobertores para ele. Lily. Querida Ellen, a situação está ficando complicada demais para mim. Às vezes você faz coisas que sabe que são erradas, mas que de alguma maneira também são certas? Não sei como explicar de forma mais simples. Quero dizer, só tenho 15 anos e certamente não deveria deixar garotos dormirem em meu quarto. Mas, se a pessoa sabe que alguém precisa de um lugar para dormir, não é responsabilidade dela, como ser humano, ajudá-lo? Ontem à noite, depois que meus pais dormiram, saí escondida pela porta dos fundos para entregar os cobertores a Atlas. Levei uma lanterna porque estava escuro. Ainda estava nevando muito, então quando cheguei à casa, estava congelando. Bati na porta dos fundos e assim que ele abriu, passei por ele para me livrar do frio. Mas eu não saí do frio. De algum modo, a casa estava ainda mais fria. Mantive a lanterna ligada e iluminei a sala e a cozinha. Não tinha nada lá, Ellen. Nenhum sofá, nenhuma cadeira, nenhum colchão. Entreguei os cobertores a ele e continuei olhando ao redor. Tinha um buraco enorme no teto da cozinha, e o vento e a neve simplesmente entravam com força. Quando iluminei a sala, vi as coisas dele num dos cantos. Sua mochila e a mochila que eu dei. Havia mais uma pequena pilha de outras coisas que eu tinha dado, como algumas roupas de meu pai, e 2 toalhas no chão. Imagino que ele se deitava numa e se cobria com a outra. Pus a mão na boca porque fiquei horrorizada. Ele estava morando daquele jeito há semanas. Atlas colocou a mão em minhas costas e tentou me levar até a porta. Você não devia estar aqui, Lily, disse ele. Vai acabar se encrencando. Então agarrei sua mão e disse, você também não devia estar aqui. Comecei a carregá-lo até a porta, mas ele puxou a mão de volta. Pode dormir no chão de meu quarto hoje. Eu tranco a porta. Não pode dormir aqui, Atlas. Está frio demais. Você vai pegar uma pneumonia e morrer. Ele parecia não saber o que fazer. Tenho certeza de que a possibilidade de ser flagrado em meu quarto era tão assustadora quanto pegar pneumonia e morrer. Ele olhou para seu cafofo na sala, balançou a cabeça uma vez e disse, tá bom. Então me diga, Ellen, foi um erro deixar ele dormir em meu quarto? Não me parece que foi. Sinto que fiz a coisa certa. Mas eu certamente estaria muito encrencada se tivesse nos flagrado. Ele dormiu no chão, então não foi nada demais. Eu estava apenas oferecendo um lugar quente para ele dormir. Mas aprendi um pouco mais sobre ele ontem à noite. Depois que entrou escondido pela porta dos fundos e foi até o quarto comigo, tranquei a porta e montei uma cama para ele no chão, ao lado da minha. Coloquei o alarme para as 6 horas e disse que a gente precisaria se levantar antes de meus pais, pois às vezes minha mãe me acorda de manhã. Eu me deitei na cama e fui para a beirada, a fim de olhar para ele enquanto a gente conversava um pouco. Perguntei por quanto tempo ele achava que ia ficar naquela casa, e ele disse que não sabia. Então, perguntei como ele foi parar lá. O abajur ainda estava aceso e estávamos sussurrando, mas ele ficou em silêncio absoluto quando disse isso. Ficou um tempo olhando para cima, com as mãos atrás da cabeça. E então disse, não conheço meu pai verdadeiro. Ele nunca teve nenhuma relação comigo. Sempre fomos eu e minha mãe, mas ela se casou de novo uns 5 anos atrás com um cara que jamais gostou muito de mim. A gente brigava muito. Quando fiz 18 anos, há alguns meses, brigamos feio e ele me expulsou de casa. Atlas respirou fundo, como se não quisesse me contar mais nada. Depois recomeçou a falar.
Então fiquei na casa de um amigo, mas o pai foi transferido para o Colorado e eles se mudaram. Claro que não podiam me levar junto. Os pais só estavam fazendo a gentileza de me deixar ficar lá, e eu sabia disso. Então falei que tinha conversado com minha mãe e que ia voltar para casa. No dia em que eles foram embora, eu não tinha para onde ir. Por isso voltei para casa e disse para minha mãe que queria morar lá até me formar. Ela não deixou. Disse que isso incomodaria meu padrasto. Ele virou a cabeça e encarou a parede. Então fiquei perambulando por uns dias até ver aquela casa. Imaginei que poderia ficar lá até aparecer algo melhor ou até me formar. Eu me alistei para ingressar na Marinha a partir de maio, então estou tentando me virar até lá. Faltam 6 meses para maio, Ellen. 6. Eu estava com lágrimas nos olhos quando ele terminou de contar tudo isso. Perguntei por que simplesmente não pedi ajuda a alguém. Ele disse que tentou. Contudo, é mais difícil para um adulto que para um adolescente, e ele já tem 18 anos. Ele falou que uma pessoa deu os telefones de alguns abrigos que poderiam ajudá-lo. Existiam 3 abrigos a um raio de 37 quilômetros de nossa cidade. Mas 2 eram para mulheres vítimas de agressão. O outro era para mendigos, mas só tinha algumas camas disponíveis e era longe demais para ele ir andando até o colégio todo dia. Além disso, a fila para conseguir uma cama é enorme. Ele disse que tentou uma vez, mas se sente mais seguro na casa velha que no abrigo. Como sou ingênua sobre essas situações, perguntei. Mas não existem outras opções? Não pode contar para a orientadora da escola o que sua mãe fez? Ele negou com a cabeça e explicou que é velho demais para acolhimento familiar. Como tem 18 anos, não podem fazer nada se sua mãe não o deixa voltar para casa. Ele disse que ligou para arranjar cupons de alimentos na semana passada, mas não tinha carona nem dinheiro para ir até lá buscar as coisas na hora marcada. Sem falar que ele não tem carro, então não pode arranjar um emprego. Mas ele disse que tem procurado. Quando sai da minha casa à tarde, ele pede emprego em alguns lugares, mas não tem endereço nem telefone para colocar no cadastro, então fica difícil. Eu juro, Ellen, ele tinha resposta para todas as minhas perguntas. É como se ele tivesse tentado de tudo para sair dessa situação, mas não existe ajuda suficiente para pessoas como ele. Fiquei com tanta raiva da situação toda que falei que era loucura ele se alistar. Eu não estava sussurrando nem um pouco quando disse: "Por que diabo você quer servir a um país que te deixou nessa situação?" Sabe o que ele respondeu, Ellen? Seus olhos se entristeceram e ele disse: "Não é culpa do país se minha mãe não dá a mínima para mim." Em seguida, estendeu o braço e apagou o abajur. Boa noite, Lily. Não dormi muito depois disso. Eu estava zangada demais. Nem sei com quem eu estava zangada. Fiquei pensando em nosso país e no mundo inteiro e em como é uma loucura as pessoas não se ajudarem mais. Não sei quando foi que os humanos passaram a cuidar somente deles próprios. Talvez sempre tenha sido assim. E isso me fez pensar em quantas pessoas existem por aí na mesma situação de Atlas. Será que não tem outro aluno em nosso colégio também sem casa? Vou para o colégio todo dia e reclamo internamente disso a maior parte do tempo. Mas jamais pensei que talvez o colégio seja o único lar de algumas pessoas. É o único lugar onde Atlas sabe que vai ter comida. Nunca mais vou conseguir respeitar os ricos, sabendo que eles preferem gastar dinheiro com coisas materiais em vez de ajudar os outros. Sem ofensas, Ellen. Sei que você é rica, mas acho que não estou me referindo a pessoas como você. Vi tudo o que você fez pelos outros em seu programa, e todas as entidades que você apoia. Mas sei que tem muitos ricos egoístas por aí. Caramba, existem até pessoas pobres egoístas. E pessoas de classe média egoístas. Meus pais, por exemplo. Não somos ricos, mas certamente não somos pobres demais para não ajudar os outros. No entanto, acho que meu pai nunca fez nenhuma caridade. Lembro que uma vez entramos no mercado e havia um homem tocando um sino para o Exército da Salvação. Perguntei a meu pai se a gente podia dar algum dinheiro, e ele disse que não. Que trabalha muito para ter seu dinheiro e não ia deixar que eu doasse. Disse que não é culpa dele se os outros não querem trabalhar. Enquanto estávamos no mercado, ele passou o tempo inteiro me dizendo que as pessoas se aproveitam do governo e que até o governo parar de ajudar essas pessoas com donativos, o problema nunca vai ter solução. Ellen, eu acreditei nele. Isso foi há 3 anos, e passei todo esse tempo achando que mendigos não têm onde morar porque são preguiçosos, viciados ou simplesmente porque não querem trabalhar.
sendo que agora sei que não é verdade. Claro que o que ele disse era parcialmente verdade, mas estava falando da pior das hipóteses. Nem todo mundo é mendigo por escolha. Os mendigos estão na rua porque não têm ajuda suficiente para todos. E pessoas como meu pai são o problema. Em vez de ajudar, usam os piores casos como uma desculpa para o próprio egoísmo, para a própria ganância. Nunca vou ser assim. Juro. Quando crescer, vou fazer o que puder para ajudar os outros. Vou ser como você, Ellen. Mas provavelmente não tão rica. Lily.